Beleza, pessoal? Tudo bem? A gente está iniciando aqui a nossa aula e nesse vídeo a gente vai trabalhar sobre uma progressão aritmética, uma PA. A gente vai ver os conceitos básicos de PA e como se resolver os exercícios aí mais simples, tá bom? Na sequência das aulas, a gente vai aprofundando mais esse conteúdo aí, beleza? Então, o que é uma PA? Uma PA é toda a sequência numérica em que cada um de seus termos, a partir do segundo, é igual ao anterior somado a uma constante R, que a gente chama de razão na PA. Ou seja, uma PA é toda sequência numérica que tem uma ordem de crescimento ou de diminuição, se ela for uma PA decrescente, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender, tá bom? Então, se eu tivesse uma sequência numérica, eu tenho lá 5 na sequência, 8, depois 11 na sequência, 14 e assim por diante. O que acontece? Nesse exercício que eu coloquei aqui nessa PA, o que eu tenho? Eu sei que isso aqui é uma PA, por quê? Porque ela obedece uma ordem de crescimento a partir do segundo termo. O que origina esse segundo termo? É o termo anterior, que é 5, mais uma razão. Qual que seria essa razão? No nosso caso aqui a razão é 3, né? Então, 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. E assim por diante. Então, uma PA é toda a sequência numérica que obedece isso aqui, ó. Ou seja, os termos vão crescer ou vão diminuir, sempre obedecendo uma constância que a gente chama de R, ou seja, é um número que sempre vai aumentar de termo a termo aqui, beleza? O que acontece que é muito interessante a gente entender aqui, que vai ser bom para a gente conseguir resolver alguns exercícios lá na frente. Eu entender que todos os termos da PA podem ser escritos em razão do primeiro termo, tá bom? Então, antes de fazer aqui, vamos lá. O que é esse primeiro termo? Nessa minha PA aqui, ela é uma PA finita. Você observa que ela tem fim, então ela tem 4 termos. Então, esse termo número 5, eu vou escrever ele e vou chamar ele de A1. Por que A1? Porque ele é o meu primeiro termo. O termo 8 aqui, o que ele vai ser para mim? Ele vai ser o meu A2, ele é o segundo termo. O termo 11, ele vai ser o meu A3, que é o terceiro termo. E o termo 14, ele é o meu A4, ou seja, ele é o meu quarto termo. E se você tiver em mente isso aqui definido, o que é o primeiro, o que é o segundo, o que é o terceiro, o que é o quarto, e assim por diante, você vai ver que associando esses termos ao primeiro, eu consigo resolver qualquer exercício. Vamos fazer isso aqui comigo. O que esse termo A2 é para mim, gente? O termo A2, ó, ele nada mais é do que o quê? Do que o termo A1 mais o quê? Mais a razão. A razão é o que aumenta em cada um. Então, o A2 é igual a 1 mais a razão. Se eu pegar com você aqui, o meu A2 é o quê? 8. Então, qual que é o meu termo A1? 5. Qual que é a razão? 3. 5 mais 3, 8. Então, o termo A2 nada mais é do que o A1 mais a razão. Se eu pegar com você aqui, ó, o termo A3, então, o que o meu termo A3 ele vai ser? O meu termo A3 ele vai ser o meu termo A1 mais R. Se você pensou comigo assim, o A3 é igual a 2 mais R, tá certo também, porque o A2 é A1 mais R. E aí eu vou ter R mais R, que aqui dá 2R, não esqueci de colocar, tá bom? Então, meu termo A3 é igual a 1 mais 2R, ou seja, duas razões. A1 vale 5. Quanto que vale a razão? 3. Então, 2 vezes a razão, que é 3, 6. 6 mais 5, 11. O meu termo A3 vale 11. E o meu termo A4? O meu termo A4, ele vai ser o termo A1 mais o quê? Mais 3R. 3 razões. Se eu pegar 3 vezes 3, que é a razão, dá 9. 9 mais o A1, que é 5, vai dar quantos? 13. 9 mais 5, 14, desculpa. Quanto que é o meu termo A4? 14. Então, isso aqui é muito importante, tá? Você vai ver que é uma das maneiras da gente resolver alguns exercícios. Eu associar qualquer termo da minha PA
em razão do termo A1, tá bom? Se eu tivesse aqui para você o termo A17, como que eu ia escrever esse termo A17 em relação ao termo A1? O A17, ele é igual a A1 mais o quê? Mais 16R, ou seja, mais 16 razões. Se eu quisesse o termo A58, como que eu posso escrever o termo 58, A58, em função de A1? Ele vai ser A1 mais 57R, beleza? Então, com isso aqui eu consigo escrever qualquer termo da PA em função do meu termo A1. Valeu!